Queridos YouTubers, TikTokers, Instagrammers, sociólogos, filósofos, mediciners, tudo bem? Então, com o vídeo de hoje é breve explicação de pontos principais acerca da matéria da filosofia do conhecimento e também o que envolve a questão da ética, justiça, os tipos de conhecimento, e isso também já relacionado a uma perspectiva de reflexão, de análise de questões do Enem. Então vamos iniciar com a filosofia do conhecimento, onde o que nós temos que nos atentar. O discurso do método, proposto por Descartes, onde ele tem 4 crivos, partes, que podemos aí chamar, denominar de discurso do método, e também a dúvida metódica. E o que ele vai elencar? Que o primeiro filtro, a primeira parte desse caminho seguro para o conhecimento seria a clareza e distinção, onde ele alega que não devemos tomar como verdadeiro o que eu não puder provar como tal. Depois, a análise, dividir o problema em quantas partes possível. Ordenar seria o terceiro filtro, conduzir os pensamentos a partir do que é mais fácil até o mais complexo. E depois enumerar de modo completo para não perder nada do que se quer conhecer. Colocar tudo isso em uma sequência lógica, onde aquela dúvida não vai ser apenas uma dúvida pelo duvidar. É uma dúvida lógica que tem um segmento que depois ficará fácil a verificação acerca disso. E o fundamento do pensamento cartesiano, de Descartes, onde temos a questão do penso logo existo. Quando ele diz penso logo existo, ao utilizar o penso, é uma pessoa que está alegando isso, ele não está dizendo que tudo que existe pensa. São coisas bem distintas e claras aí. Então, a partir do momento que eu falo que eu penso, logo existo, eu preciso pensar para ter essa dimensão, consciência de que eu existo. E é preciso existir para que então ocorra uma consciência desse pensar. Essa é do penso, logo existo. Agora, nem tudo que existe pensa. Nós temos aí vários objetos inanimados, que a própria característica de um objeto, ele é inanimado. Sendo inanimado, não tem ânima, ou seja, não tem alma e não tem consciência. Então ele não é capaz de manifestar por conta própria, pela razão, que é a questão do racionalismo. E o que seria o racionalismo? Nós podemos voltar um pouco, até na parte que nós vamos ver da ética, em Sócrates, tem a ver com uma filosofia do conhecimento. Em que sentido? Pois o Sócrates dizia assim, pensar bem para agir bem. Então, pensar bem para agir bem, exatamente trazer uma reflexão acerca daquilo que é pensado, para que então seu comportamento se torne um comportamento ético. E o comportamento ético é aquele que é refletido. Mas, na busca da certeza, voltando para a questão de Descartes, colocamos na proposta de um racionalismo. O que seria então o racionalismo? Afirma que existe um conhecimento inato. E o que é inato? Que pertence ao ser, ao indivíduo desde seu nascimento. E que podemos chegar à verdade apenas pelo exercício da nossa razão, antes mesmo da experiência sensorial. E quando nós colocamos a experiência sensorial, nós já vamos dimensionando a ideia do que é o empirismo. A palavra grega é empiria, que é pela experiência. Mas qual experiência? As experiências sensoriais. E já o empirismo, diferentemente do racionalismo, argumenta que todo conhecimento humano deve ser adquirido de experiências sensoriais, a partir de suas vivências
e não instintos ou conhecimento nato. Os indivíduos eles vão adquirindo saberes, consciência e aprendizados. Aí o exemplo são 5 sentidos. Então, quando o Locke ele coloca na perspectiva que a mente é inicialmente como uma folha em branco, nós vamos preenchendo. E o Aristóteles, que é até considerado aí um empirista, um dos primeiros dos empiristas, a valorização da experiência do mundo real. O real é a experiência e não o mundo das ideias platônico. Aristóteles vai dizer que nada chega ao intelecto sem antes ter passado pelos sentidos, pela experiência. Agora, o que o empirismo também coloca, suponhamos, portanto, que a mente seja uma folha em branco, desprovida de caracteres, sem qualquer ideia. De que modo receberás as ideias? Da experiência. O que acontece ao longo da história, que há uma tentativa e bem sucedida de fazer uma ligação, uma conciliação entre o racionalismo e o empirismo, que é chamado de criticismo, proposto até ali por Kant. Certo? Essa é a primeira diferenciação acerca do conhecimento, do empirismo e do racionalismo. Nessa busca pelo conhecimento, a origem do conhecimento, tem os tipos de conhecimento, que se fazem 13 aqui, que seria o saber fazer, que é o conhecimento prático ou conhecimento de atividades. Saber que, conhecimento de proposições ou pensamentos verdadeiros. E o conhecimento por contato. Então é saber fazer, saber que, conhecimento por contato. O saber fazer, exemplo, saber dirigir, saber andar de bicicleta, saber que 2 mais 2 é igual a um resultado. Tem que ter aquele resultado. E o conhecimento por contato, de fato conhecer. Vamos voltar no saber fazer. Você sabe dirigir um carro. O conhecimento por contato. Conhecer um carro. Ter a noção de que é um carro, do funcionamento de um carro. Esses são os tipos de conhecimento. E há uma definição tradicional de conhecimento e as condições de conhecimento. E elas são a crença, a verdade e a justificação. Então a crença, você acredita que em determinada coisa, suponhamos por aquilo que você acredita, automaticamente por acreditar, tem-se aquilo como verdade, e se tem-se aquilo como verdade, é uma justificação. Lembrem que até na tirinha, na crítica em sala de aula, tinha duas pessoas, duas pessoas pulando de paraquedas, em tese de paraquedas. O outro diz: ei, você está sem paraquedas. O que está de paraquedas fala o outro. Ele fala: essa é a tua opinião. Um relativismo, ainda mais nesse mundo de muitas mensagens e notícias falsas, um falseamento do conhecimento. Então essa são as condições de conhecimento. Agora, quais são os elementos do conhecimento segundo Hume, no ceticismo empírico? Nessa parte aqui, nós vimos no finalzinho da aula quais são os elementos seguros para que de fato, voltando, quais são os elementos do conhecimento seguro em Descartes. Há um ceticismo empírico. Do ceticismo empírico temos as impressões. Na verdade, começa tudo com as percepções e as impressões que levam às ideias. Então, os elementos do conhecimento, impressões, são as percepções mais vividas e fortes. Ela pode ocorrer em maior grau ou em menor grau, que leva a uma formação de pensamentos. Então, não existe ideias inatas. E por que é um ceticismo empírico? Porque realmente ele tem que ser analisado. Não é só porque depois da repetição de casos similares, a mente é levada pelo hábito a entender que aquilo acontece de uma forma natural.
mas é importante analisar e ver o que de fato acontece na formulação dos pensamentos. Saindo do universo da filosofia do conhecimento propriamente dito, né, indo para o campo da ética, onde temos lá o duelo, né, o embate entre o sofista Trasímaco, né, e Sócrates acerca da questão da justiça. Né. Então, qual que é a correlação justiça quando ele, né, o personagem imortalizado no diálogo A República, né, o Trasímaco, de Platão, ele sustentava que a correlação entre justiça e ética é resultado do quê? Trasímaco ele vai dizer que a ética e a justiça tem a correlação, né, e resultado das convenções sociais, ou seja, do dia a dia, das circunstâncias. É mediante o dia a dia que formula-se os conceitos acerca daquilo que é correto ou errado dentro do universo da polis, né, dentro do universo da república. Então não existe um ideal perfeito. Tanto que até para Trasímaco a perfeição ela se constrói mediante as relações. Busca-se o perfeito. O perfeito ele não é algo que já está pronto. Né? Diferentemente de Sócrates, que propõe que existia sim uma concepção ideal, de um ideal que pudesse então iluminar o ser humano deveria buscar e descobrir esse ideal de perfeição ou de ética, de justiça, para então se tornar ético. Essa é uma contraproposta. E nesse sentido, qual que é a relação de justiça e verdade? A justiça tem que ser um fato. E o que é fato? É verdade. Não é meramente uma especulação que eu acho que uma opinião por qualquer. Certo? E justiça e verdade tem a ver com uma questão de igualdade. E aí nós vimos na oração aos moços, né, do Rui Barbosa em 1920, né, que ele faz um discurso. E quando se fala de igualdade é tratar desigualmente os desiguais, na medida em que se desigualam. Ou seja, eu tentar trazer alguém que tem um aspecto desigual e trazer ele para se igualar a mim, ou trazer ele para se igualar a qualquer outra pessoa, eu preciso tratar ele numa medida correta. Então, quando se fala quando nós até entramos na discussão da cota para pessoas em concurso públicos, né, que tem uma debilitação física, né, eles competem entre eles. Então, de certo modo aqui, utilizando entre aspas, aqueles que são considerados desiguais das demais de um padrão, eles competem entre si e os demais competem entre eles. Isso entra no aspecto de justiça distributiva. O próprio nome já diz, é proporcional. Cada qual recebe uma parte. E tem a justiça corretiva. Aqui não estou entrando na justiça geométrica e aritmética. Tá? Vamos aqui na justiça distributiva, proporcional. Proporcional tem a ver com a proporção, evidentemente, que tem a ver com a forma. E a justiça corretiva é exatamente a relação do conceito, da prática da justiça com o indivíduo. Então, quando você fala tem coisa que mudou o significado, a palavra justiça, por que muda o significado? Será que a palavra, o conceito de justiça ainda está correlacionado com as práticas justas? Então é nessa crítica que temos que analisar a justiça distributiva, proporção, né? Cada qual recebe o seu direito mediante a circunstância social que elas têm. O direito, todos são iguais perante a lei. Nós não somos iguais naturalmente no aspecto de individualidade. Existe sim um espírito consciente que nós somos iguais enquanto seres humanos, nós merecemos respeito, ok, mas perante a lei nós temos uma justiça corretiva. Então esse é o sentido da prática, da verdade, da justiça e da igualdade. Então fiquem atentos nessa parte do conhecimento, daquilo que diz respeito à forma de pensar para agir bem. De certo modo relacionar toda a preocupação de Descartes com Locke acerca do conhecimento, o conhecimento que eles vão, por mais que eles vão percorrer caminhos distintos, o que eles têm em comum é que o conhecimento ele tem que ser verdadeiro. E aquele conhecimento verdadeiro
ele deve levar o ser humano a pensar de uma forma segura, e essa forma segura ao agir bem. Muito obrigado pela atenção, compartilhe com outras pessoas.